Janeiro de 2024 está aberta a temporada de novas metas, promessas, expectativas para esse ano novinho que chegou agora. O dia 1º, né, acaba sendo conhecido também como o dia da mentira. Por quê? Porque muita gente acaba se prometendo coisas, né, fazendo promessas que acabam por não cumprir. E é para isso que eu estou aqui para conversar com vocês, para que não seja um ano de frustração. O que é que acontece que faz com que muitas vezes esses planos não sejam cumpridos? É muito comum que no lugar de se fazer uma lista de metas, de objetivos, seja feita uma lista de desejos. Uma lista aleatória, onde a pessoa simplesmente vai lá colocando, item por item, tudo o que deseja que o universo te traga para esse ano. E aí é que mora o grande problema. Quando a gente fala de uma lista de metas, a gente fala de ação, de planejamento. Um bom planejamento, ele sempre vai levar em conta vários aspectos. Certa vez eu ouvi uma analogia que fez todo sentido para mim, que fala que uma lista de desejos é como se fosse um quebra-cabeça, uma lista de peças de um quebra-cabeça. Não vai ter sentido. Qual a função de um quebra-cabeça? É ser montado. Do mesmo jeito, né, os seus desejos, eles precisam ser encaixados, adaptados na sua rotina. Como você vai fazer isso, né? De que modo isso vai funcionar? Essa é a questão. Eu estou aqui para trazer 5 pontos que podem ajudar você nisso. Primeiro ponto é, tenha um porquê. Aquilo, né, precisa fazer muito sentido para você. Afinal de contas, mudar não é fácil, né? A gente está vindo de um padrão comum, de algo que para você já não gera muito esforço, muito movimento. Afinal de contas, é um hábito e vai modificar por uma outra coisa. Ainda que não seja algo tão difícil assim a nível de execução, é difícil a nível de gasto de energia para o seu corpo, porque tudo que é novo gasta. Então, para isso, a gente precisa ter um motivo muito relevante. É a motivação. A motivação comumente é confundida com animação ou vontade. E aí eu lhe digo, não espere ter vontade para fazer. É natural que não se tenha vontade, né? Mas você precisa de um motivo que seja relevante o suficiente para que quando as outras coisas da rotina, no dia a dia, o cansaço, os problemas que acontecem comumente para todo mundo baterem, isso não derrube o seu objetivo abaixo. Segundo ponto, seja específico com a sua meta. Digamos que eu olho e digo, para 2024 eu quero ler mais. O que é ler mais? Se ano passado eu não li nada, e esse ano eu leio uma página, eu li mais, não é assim? Então, quanto é ler mais? Quanto eu gostaria de ler? Que tipo de livro eu gostaria de ler? De que horas eu vou ler esse livro? Então, o seu como, ele precisa estar muito bem estruturado. Você precisa ter uma clareza sobre como você vai fazer aquilo, de que horas você vai fazer aquilo, em que formato, né? Trazendo esse exemplo da leitura do livro, quantas páginas eu vou ler por dia, né? Eu vou ler 5 páginas por dia, em que horário eu vou fazer aquilo? Não espere que a sua mente te lembre de tudo, né? Existe uma tendência muito grande a superestimar a força de vontade, acreditando-se que essa pessoa vai estar todo o tempo se lembrando daquelas metas, e não vai. A vida vai acontecendo, então é natural que outras coisas passem pelo seu caminho. Então deixar ali no seu calendário, de repente colocar um despertador, o horário específico que você se comprometeu em fazer tal coisa, vai deixar muito mais claro, né? Trazendo um outro exemplo ainda para ilustrar. Digamos que eu diga que em 2024 eu quero fazer mais boas ações. Tá claro isso? Tá específico? Fazer boas ações? Isso é tão amplo. Talvez chegue no final do ano e a gente esteja aqui fazendo um outro vídeo e eu não fiz boa ação nenhuma. Mas na hora que eu deixo claro, que boa ação é essa? Eu gostaria de ajudar financeiramente famílias carentes. E aí eu deixo claro, qual dia do mês? Todo dia 5 eu vou tirar uma quantia X e vou entregar para a família Y que fica em tal lugar. Percebe como clareou? Percebe como tem mais chance disso acontecer? Se eu deixo lá um despertador, então, avisando que chegou aquele dia, tem muito mais chance. Então, tenha clareza sobre os seus objetivos. O que eu vou fazer, como eu vou fazer. E quando você for trazer esse como eu vou fazer, leve em consideração as suas características pessoais. Por favor, não entre em idealizações, né? Eu estou me comprometendo em guardar dinheiro, mas o meu custo de vida é completamente desproporcional àquilo que eu estou querendo reservar. Provavelmente eu não vou conseguir fazer.
né? Eu tô querendo colocar uma meta de leitura, mas eu coloquei isso à noite, quando eu estou exausta, e provavelmente eu vou dormir. Ou eu tô colocando isso no meu horáriozinho de almoço, onde eu só tenho meia hora. Estou querendo aproveitar cada milésimo do meu tempo. A chance disso não acontecer é muito grande, porque eu não levei em conta a minha rotina, o meu cansaço, a minha necessidade de tempo de qualidade, né, de tempo de descanso. Então, isso tudo precisa ser planejado, né? Quanto tempo eu tenho, qual o horário que eu funciono, o que é melhor para mim, né? Uma meta de exercício físico, não fazia nada, estou me organizando para treinar 7 dias na semana por 1 hora e meia, tem chance de não dar certo. Então, começa com algo ali que seja possível. E, falando no possível, a gente entra no terceiro ponto, que é uma métrica alcançável. Quando a gente fala de um objetivo, gente, isso precisa estar ancorado na realidade. Você não pode querer sair do ponto A para o ponto B sem atravessar um caminho. Isso é um terreno muito grande para frustração. Até você conseguir fazer aquilo de uma maneira mais suave, vai levar um tempo. Você não chega numa academia, por exemplo, e consegue levantar 20, 30 quilos de uma vez. Você começa lá com 2, até que aquele 2 para você virou natural, não te cansa mais, e aí você vai naturalmente subindo isso. Então, em relação aos hábitos, é a mesma coisa. Começa com algo que seja suave, que seja o mínimo inegociável, aquela coisa que é tão pequenininha que você diz, nossa, não é possível que isso aqui eu não consiga fazer. Quando aquilo já fizer parte da sua rotina, do seu natural, aí você amplia esse hábito, mas precisa ser algo alcançável, porque senão, ao se deparar com a primeira dificuldade, você vai abandonar. E aí a gente entra no quarto ponto, que é algo mensurável. Por que precisa ser mensurável, Carol? Para que eu sinta que eu estou avançando, né? Se eu me comprometi a ler, por exemplo, mais, e eu não mensurei o que é mais, eu vou ter muita dificuldade de sentir se eu tô indo bem, se eu não tô, né? Se eu não tô dando conta, por que eu não tô dando conta? Eu me comprometi em ler 4 páginas, 5 páginas, só tô lendo 2, por quê? Ah, eu tô cansada, né? Acho que eu preciso mudar a meta, ou eu preciso reorganizar o horário, né? Mas se eu não tenho algo mensurável, palpável, vai ficar difícil até de eu entender se eu estou procrastinando, né? Se eu estou adiando, o que é que está acontecendo comigo, se eu estou evoluindo ou não. Às vezes, você até está evoluindo, mas você não transformou aquilo numa métrica palpável, né? Você disse, eu quero emagrecer. E aí você não percebeu quanto você queria emagrecer. E aí você não valorizou aquele pequenininho, que você só vai valorizar quando for grande. Mas até chegar ao grande, ele vai precisar estar pequenininho. Então, escolha sempre metas mensuráveis. Carol, mas o que eu quero não é necessariamente mensurável, né? Por exemplo, eu quero passar num concurso. E aí, será que eu só vou comemorar quando eu passar nesse concurso? Transforme isso em comportamentos observáveis. Qual a postura de uma pessoa que passa no concurso, né? Quantas horas você imagina por dia que essa pessoa que passa no concurso estuda? E isso é algo observável. Então na minha rotina, né, o que é que eu vou estipular de meta? Estudar X horas por dia. E aí eu vou conseguir perceber se eu estou fazendo, né, se eu estou sendo permissivo demais, e aí joguei minha meta fora, mas isso precisa estar mensurável, ok? E o último ponto, mas não menos importante, é o elemento tempo. Vocês precisam delimitar um tempo para essa tarefa, porque senão existe a grande chance da gente cair na lei de Parkinson. O que é a lei de Parkinson? A lei de Parkinson diz que uma tarefa que você tiver que realizar, ela vai se expandir durante todo o tempo que você tiver livre. E aí, quando a gente faz um planejamento, por exemplo, para o ano inteiro, é uma meta muito extensa. Então tem grande chance de vir aquela sensação de, mas eu ainda tenho muito tempo. Eu ainda tenho muito tempo, e eu abandonei aquilo e nem olhei. Então, a gente precisa de um parâmetro tempo, né? Se eu tenho, por exemplo, uma meta de emagrecimento, né? Vamos trazer emagrecimento novamente, que ele é mais fácil de ilustrar. E aí eu quero emagrecer 10 quilos. Ok, então quanto eu penso em perder no primeiro mês? E no segundo mês? Para que eu possa ir me avaliando. E não vá deixar aquilo tudo para o final, né? Eu quero ler 5 livros durante o ano. E eu não estipulei, né? Qual que vai ser no primeiro? Quanto tempo eu vou levar aquele primeiro livro? Para que eu possa ir medindo cada coisa e não caia nessa coisa do eu tenho muito tempo livre, né? Quem aí nunca deixou para entregar algo de última hora? E aí, qual o problema desse entregar algo de última hora? É que tem coisas que elas não têm prazo, né? Uma meta que ela é somente com você, não necessariamente ela vai ter um prazo, ou então um prazo que vai bater na porta vai ser o final de ano, e você vai olhar, né? Chegando aí em 2025 e vai dizer, poxa, mais uma vez eu não fiz. Então,
Tenha um prazo, de novo, um prazo alcançável, algo que faça sentido para você. De vez em quando, revisite esse prazo, né? Revisite esse tempo. Tá tudo ok comigo? Tá dando certo? Eu estou me perdendo dentro disso? Não faz essa lista e abandona lá sem nunca mais olhar para ela. De vez em quando, a gente precisa estar revisitando as nossas metas para ver se a gente está agindo de forma coerente para conseguir realmente realizar aquilo. Quando você for definir esse elemento tempo, tenta levar em conta também a sazonalidade do ano. Voltando para essa meta de organização financeira, eu quero guardar X por mês, mas eu já sei que em determinado mês específico eu vou sair de férias e eu vou gastar um pouco mais, e aí talvez esse mês a minha meta vai ser diferente. E aí a gente volta um pouquinho para aquele elemento mensurável. Se eu deixei ali delimitado, naquele mês a minha meta ela é diferente, talvez eu não me sinta fracassando, né? Poxa, pus tudo a perder. Tava planejando emagrecer, chegou aqui, chegou o carnaval, viajei, perdeu tudo. Não, peraí, no meu carnaval já cabia que a meta daquele mês era pelo menos não engordar, ou era engordar, mas não passar de 2 quilos, né? Ou era ter um gasto financeiro que não excedesse X, ou seja, eu evoluí sim dentro da métrica que eu criei. Então vamos soltar esse planejamento idealizado dessa vida retilínea. A vida não é retilínea, né? A vida oscila, e a gente precisa se organizar para isso, de maneira real, concreta, abraçando as nossas faltas, né, as nossas características, a nossa personalidade, as dificuldades que a gente tem e as facilidades que a gente também tem, para com isso conseguir realmente fazer um ano diferente e não somente esperar que o universo te traga algo diferente.